Ainda nessa época, em torno do primeiro século antes de Cristo, até o segundo século depois de Cristo, quando o judaísmo rabínico estava se cristalizando, é que surgiram outras ideias a respeito do Messias por conta dos sofrimentos apresentados nos livros proféticos e nos livros dos Salmos. Um bom exemplo é o texto de Zacarias 12, versículo 10, que fala a respeito de um trespassado, que depois seria considerado um primogênito, que seria rejeitado pelos israelitas. Outro texto bastante utilizado é o do Salmo 22. Estes textos causaram muita especulação entre os judeus. Será que o trespassado seria o Messias? Ou será que seria uma outra pessoa? Então, essa foi uma outra figura que começou a surgir dentro da teologia judaica. E aqui nós estamos quase cristalizando para o judaísmo rabínico como ele é considerado hoje, que foi a figura de um outro Messias chamado Mashiach ben Yosef, que seria um Mashiach guerreiro que lutaria contra Gog e Magog e talvez até mesmo reuniria os dispersos da casa de Israel, preparando o caminho para a chegada do Mashiach ben Davi, que dominaria então o mundo inteiro. De acordo com os conceitos trazidos nos textos mais antigos, é importante observar que esse Mashiach ben Yosef favoreceu o surgimento do cristianismo. É provável que os primeiros judeus cristãos considerassem Jesus como Mashiach ben Yosef e não o Mashiach ben Davi. Isso é bastante possível. Alguns historiadores dizem que foi daí que surgiu a ideia de que José fosse o pai de Jesus, pois Yosef é o equivalente a José em hebraico. No entanto, isso é apenas especulação, pois nós vemos que as genealogias apresentadas em Mateus e Lucas apresentam a figura de Jesus de Nazaré como sendo o Mashiach ben Davi, um descendente direto da casa de Davi e não um descendente de José ou Efraim, que ainda era muitas vezes chamado de Mashiach ben Efraim, como significando um sinônimo de Mashiach ben Yosef. A esperança messiânica foi cristalizada como um dos princípios mais importantes da fé judaica. Maimônides, conhecido como o segundo Moisés e geralmente chamado pelo acrônimo Rambam, foi um grande rabino que organizou os 13 principais princípios da fé judaica. E o 12º princípio nos diz o seguinte: creio plenamente na vinda do Mashiach e, embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. No judaísmo rabínico, os propósitos do Messias consistem mais ou menos numa síntese de tudo o que já vimos aqui, nos livros proféticos e também em algumas ideias relacionadas à apocalíptica, como nós observamos também no caso de Daniel, no capítulo 12, em que fala a respeito até mesmo de uma ressurreição dos mortos. Isso tudo foi agregado justamente nessa esperança messiânica. Mas é importante ressaltar que o judaísmo rabínico adotou umas ideias da apocalíptica, mas rejeitou outras ideias, não aceitando o conceito de que o Messias seria isento de pecados. O objetivo do Messias, então, em síntese, é basicamente reunir a todos os dispersos da casa de Israel e da casa de Judá e fazer com que estes retornem de novo à área de Israel-Palestina, a este território geográfico que nós conhecemos hoje. E um segundo objetivo do Messias é estabelecer o templo sagrado novamente, que atualmente já não mais existe. Então, isso faz parte da crença messiânica dentro do judaísmo rabínico ortodoxo. Outro objetivo também do Messias é estabelecer uma nova aliança com estes judeus agrupados ali, fazendo com que a inclinação para se servir ao Deus de Israel seja uma inclinação de si próprio dentro do coração da própria pessoa. Ainda um outro objetivo é trazer a paz mundial, e conforme o conceito trazido pela apocalíptica judaica, o Messias faria com que houvesse uma espécie de juízo final, com uma ressurreição dos mortos, e onde até mesmo a própria morte seria eliminada. Entre os textos que falam sobre esses conceitos, podemos destacar o de Isaías 11, que traz um relato que seria um retorno à Era do Éden novamente. O judeu tradicional rabínico Maimônides considera que Isaías 11 deve ser interpretado de uma forma alegórica e, neste caso, quando o lobo pasta junto com o cordeiro, isso significa uma nação grande respeitando as nações pequenas ao invés de devorá-las. Maimônides observa o advento messiânico mais de um aspecto racional, em que não seria diferente do que nós estamos vivendo hoje. Seria algo bem semelhante com a ideia de que haveria uma paz mundial
e o conhecimento de Deus alcançaria toda a humanidade e a nação de Israel viveria em liberdade. Essa é uma síntese da perspectiva da esperança messiânica trazida pelo judaísmo rabínico.